inovação não é tecnologia, é fazer diferente uma coisa que você já faz. Mas quando todas se unem por um único propósito, você tem um código que é único. E aí, quando você tem esse código, tem o resultado. Ele iniciou a carreira como trainee na IBM e chegou ao topo com o cargo de vice-presidente de vendas e operações para a América Latina. Liderou mais de 1.000 pessoas. Criou uma iniciativa de desenvolvedores, que é a maior iniciativa para a América Latina, chamada a Maratona de Behind the Code. Autor do best-seller Time Único, o seu cargo e a sua função principal é como CEO da Dux Group. Marcelo Spaziani, obrigado por estar aqui conosco e ter topado esse desafio para estar no The Game. Realmente é um prazer. Prazer estar com você, com a sua audiência. Quer entender toda a tua jornada e os motivadores de cada etapa dessa jornada. E é possível eles atingirem seus objetivos com as oportunidades que eles já têm em trabalho. Eu continuo achando que as pessoas são o principal ativo da organização. Então é assim que eu penso, é assim que eu trato, é assim que eu ajo. Até o final do ano passado, nós crescemos 242%. Não quero juntar toda a organização em torno do cliente. Como é que eu faço isso? No final, é um modelo de gestão humanizada, onde as pessoas estão no centro das decisões estratégicas. Hoje, nós iremos conhecer uma história real de crescimento, de sucesso, de uma pessoa que começou empreendendo desde jovem, galgou todos os postos de trabalho até se tornar um grande executivo numa grande multinacional. Marcelo Spaziani, obrigado por estar aqui conosco e ter topado esse desafio para estar no The Game, abrindo o jogo. E o The Game tem esse propósito, né? É decodificando o jogo do crescimento. E esse vai ser a nossa pauta de hoje. Maravilhoso. Até porque estamos em época de Copa do Mundo, né? Falar do The Game realmente é um prazer. É um prazer estar com você, com a sua audiência. E como você falou, né? Falar um pouquinho desse mundo corporativo. Eu sou formado em engenharia civil. Quando me formei, logo em seguida, entrei num programa de trainee da IBM. E aí eu entrei, meu pai tinha uma empresa na área de terraplanagem, e eu falei, vou fazer engenharia, vou dar continuidade na empresa, né? E fiquei com ele 6 meses, a IBM me chamou, entrei no programa de trainee, falei, pô, uma grande empresa, eu aprendi um pouco, fico 1, 2 anos, depois eu volto, né? Fiquei 33, Felipe. Então, falar um pouquinho disso e falar um pouquinho dessa jornada, né? Que eu comecei há 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, liderando aí uma empresa, né? Na área de química verde. E tem sido uma experiência maravilhosa e várias outras coisas que eu estou fazendo. Maravilha. Deixa eu, antes de entrar, quer entender toda a tua jornada e os motivadores de cada etapa dessa Perfeito. jornada. Tirando o currículo, a tua experiência, quem é o Marcelo na essência? Então, olha, eu sou natural de São Carlos, então sou do interior e família descendente de italianos, né? Eu tenho inclusive a nacionalidade. Meu pai sempre foi um batalhador, sempre foi um empreendedor, então eu acho que essa veia empreendedora vem muito daí. Meu pai começou, fazia de tudo, né, lá em São Carlos e acabou virando um empresário, né? Foi empreender na área de criação de frangos. E eu vou falar disso aqui, espero falar disso, porque agora eu estou me envolvendo com isso também. Mas na área de criação de frangos, e a gente, eu e meus irmãos, éramos 4 irmãos, né? Infelizmente minha irmã faleceu alguns anos atrás de câncer, então agora somos 3 homens, né? E a gente desde muito pequenininho ali, metido com ele, né? Em todo lugar que ele ia, a gente estava junto e aprendendo criação de frango. Depois ele vendeu as granjas, foi construir uma casa e começou a ver que tinha oportunidade ali, comprou caminhões, comprou máquinas e começou a trabalhar com terraplanagem, né? E aí a gente se envolveu com isso, então a gente ia para a obra o tempo todo, né? Para ajudar a contagem de caminhões e não sei o que, tal. E estava sempre com ele, sempre acompanhando naquilo que era possível. E aí, bom, saiu essa ideia, né? Eu falei, vou fazer engenharia civil e vou ajudar o pai depois e tal. Aí fiz engenharia civil e eu dizia, Felipe, que tinha 2 coisas que eu jamais faria na minha vida. A primeira era morar em São Paulo. A segunda era trabalhar de terno e gravata. Aí quando eu estava concluindo o curso de engenharia, a IBM abriu o programa de trainee. A IBM tinha ficado 10 anos sem admitir ninguém, porque a IBM tinha investido numa fábrica
Quando a fábrica estava pronta, o governo brasileiro resolveu criar a reserva de informática, que era para privilegiar as empresas brasileiras da área. Então a IBM não pôde trazer novas linhas de produto, tinha que ficar somente com o que ela já produzia no Brasil, só que a IBM tinha uma política de pleno emprego, ela não demitia, a não ser que fosse por justa causa, né, Uhum. ou por aposentadoria. E aí a IBM ficou 10 anos sem admitir ninguém. Quando ela abre, eu estava concluindo o curso de engenharia. Ela ofereceu, eu me inscrevi, fui no dia, curiosamente, eu fiquei estudando a noite inteira para fazer uma última prova na engenharia. Fiz a prova de manhã, fui para a República, almocei e dormi. Uma amiga minha passou, viu meu carro parado, parou, interfonou. Eu acordei, ela falou: "Você não vai fazer a prova da IBM?" E eu falei: "Puta, é hoje?" Eu falei: "É agora." Eu falei: "Ah, não, não vou não." Eu falei: "Meu, não tem nada a ver comigo, a IBM não tem nada a ver, São Paulo, né, não, esquece." Tudo que eu não quero, Eu né. não quero, é. E ela: "Não, vamos comigo, vai, já te acordei, deixa de ser preguiçoso." Eu falei: "Não, não vou tirar meu carro daí, se eu tirar o carro daí, depois chego, não tem lugar para parar." Ela falou: "Vamos comigo, já estou aqui, te dou uma carona e te trago de volta." Cara, ela tirou todos os empecilhos que eu estava colocando. Conclusão, eu fui. Aí fiz a prova, isso era final do ano, só que entre fazer a prova e IBM me chamar, foram 6 meses. Então me formei, fui trabalhar com meu pai, esqueci a IBM. Fui trabalhar com meu pai. E cheguei na empresa do meu pai, eu virei a empresa do meu pai do avesso. Mudamos a área de atuação, porque meu pai trabalhava só terraplanagem. E a época de final de ano é uma época de chuvas aqui em Que São idade Paulo, você né. tinha nessa época? E eu tinha 22. Jovem pra caramba, É. né. E aí eu chego e os caminhões tudo parado, porque muita chuva, a gente não conseguia trabalhar. E os caminhões que meu pai tinham eram grandes, que era bom porque você transportava mais volume do que os concorrentes, só que eram mais pesados. Então você tinha que esperar secar, porque se entrasse o caminhão, atolava. Então a gente parado, parado, parado. Eu falei: "Pai, isso aqui não faz sentido." Eu falei: "A gente tem que ter atividade." Eu falei: "Vamos puxar areia e pedra, né? Começar a transportar areia e pedra." Ele falou: "Não, eu já tentei fazer isso, mas não deu certo." Eu falei: "Pai, eu não tentei, eu vou tentar." Eu falei: "Pô, você conhece todo mundo, vamos nas areieiras, pedreiras." E começamos a visitar, pegar amostra e tal, precifica. Eu falei: "Pô, se os concorrentes puxam 5, 6 metros cúbicos, nós vamos puxar 10, 12, nós vamos ser muito mais competitivos. Nós vamos Uhum. gastar o mesmo motorista, os mesmos pneus, o mesmo diesel praticamente, um pouquinho mais, mas seremos muito mais competitivos." Bom, começamos a apresentar preço. Em um mês a gente pegou 60, 70% das construtoras em São Carlos. Aí nós fomos no areeiro e peguei uma amostra que tinha além da areia, ela vinha com pedregulho, ela era muito grossa. Eu falei: "Cara, dá para produzir bloco de concreto sem pedrisco, né?" Aí falou: "Não, isso aí não dá nada, fábrica de bloco de concreto, não sei o quê, não tem volume." Eu falei: "Quantas fábricas tem em São Carlos?" 3. Fui nas 3. Pegamos as 3. Começamos a puxar material. Todo dia a gente tinha pelo menos uma viagem em cada fábrica, né. Conclusão, acabamos comprando uma das fábricas, porque eu falei: "Poxa, se a gente puxa o material, nós somos mais competitivos, o produto final, nós seremos mais competitivos também. Sim. Temos a área, por que não montar a fábrica?" Aí montamos a fábrica. Bom, aí pegamos a construção de 200 casas populares, e aí a IBM me chama. Então já um grande dilema, né, num jovem que fala: "Poxa, IBM, né." E aí meu pai: "Não, vai fazer as entrevistas e tal." Eu fiz 5 entrevistas, 2, 2 e uma, né, e um período de um mês mais ou menos, Mas os 40 teus dias. irmãos nessa época trabalhavam junto ou era só Não, você e seu então, pai? eu tinha um irmão formado e os outros 2 estudando, Certo. né. Então aí eu vinha, só que eu vinha tranquilo, né, eu não queria, então eu vinha tranquilo. Aí eu fazia as entrevistas, meu pai falava: "E aí, como é que foi?" Eu falei: "Fui muito bem, cara." Falei tudo o que eles queriam ouvir, né. Eu estava absolutamente tranquilo. E aí eu fui aprovado. Aí quando eu fui aprovado, eu falei: "Não, não vou." Né, eu falei com meu pai, falei: "Não, eu vou declinar, não tem nada a ver, nós estamos voando aqui com a empresa, processo de crescimento, troca de caminhão, não sei o quê." Eu falei: "Vamos focar aqui." Aí meu irmão estava trabalhando em construção de hidrelétrica em Furnas, lá no estado de Goiás.
Aí ele me liga e falou, Marcelo, se você quiser, você vai e eu volto para ficar com o pai. Aí eu falei, bom, mais uma vez, tirando, né, os obstáculos. E aí eu falei, tá bom, vai, é muito. Eu falei, não, então eu vou para a IBM, fico 1 ou 2 anos, depois Uhum. eu volto. E aí quando eu entro na IBM, você imagina, a IBM tinha ficado 10 anos sem admitir ninguém. Eu entro e começo a entrar. Entrei já, a gente entrava numa área técnica, né, no programa de trainee, mas já no final do curso, na verdade, no início eu já pedi para fazer os estágios em vendas e não na área técnica. E aí já comecei a trabalhar com vendas. Aí quando acabou o programa, eu já fui direto para vendas e aí comecei a ter destaque. Eu comecei a me destacar no Brasil e na América Latina, né, nas convenções e tal. E aí eu comecei a ver que tinha uma grande oportunidade, porque eu falava, poxa, eu olhava para os diretores, falava, velhinhos como eu sou hoje. Hoje eu tenho 61 anos, né? E o pessoal de lá tinha 50 e pouco, 60. E eu falava, poxa, quem vai substituí-los? Né? Quem terá essa oportunidade? Se a IBM ficou 10 anos sem admitir, tem uma galera mais velha do que Uhum. eu, mas, pô, estou vindo com energia total, com um programa trainee de desenvolvimento, a IBM está buscando talentos, eu estou me destacando, por que não? Né? E aí, cara, criei a minha carreira toda, sempre buscando inovar dentro da empresa, que é outra coisa que inovação, né? Inovação não é tecnologia, é fazer diferente uma coisa que você já faz. Se for aplicando tecnologia, que seja usada, né? Mas aí eu sempre fui muito questionador, né? Por que que é assim? Por que que não pode ser de outro jeito? Por que isso, por que aquilo? E sempre fui agregando. Eu entrei na IBM em 88. Em 94 eu assumi a minha primeira gestão de pessoas, e aí eu me encontrei, porque além de ser um bom profissional, eu percebi que eu gostava muito de gente, né? Eu sempre tive essa facilidade de relacionamento, e eu comecei a carreira como gestor e percebi que eu tinha muito talento para isso, né? Tinha habilidade. Então eu comecei um trabalho muito forte que também me destacava dentro da organização, né? Sempre muito bem posicionado, pesquisa de satisfação do time, com os clientes e tudo. E aí eu fui crescendo e fui assumindo novas posições, até que em 2002 eu virei um diretor executivo da IBM. E naquele momento, olha que curioso, Felipe, a IBM, eu estou falando aqui, se quiser, você me interrompe, tá? Naquele momento, a IBM 2002, a IBM tinha criado o conceito do home office de hoje. Em 2002. 2002. Você imagina, 24 anos atrás, todo mundo tinha celular, notebook, os sistemas rodando em qualquer device nosso. E qual era a direção de vendas, né, que vinha da corporação? Que os vendedores deveriam trabalhar da casa do cliente ou das suas próprias casas, né, com ferramentas para aumento de produtividade. E quando fosse a IBM, teriam andares de mobilidade. Então, naquele ano, eu era um diretor executivo, que eu não tinha mais funcionários, meus funcionários todos na rua. Quando eu queria fazer uma reunião, eu tinha que convocar uma reunião por e-mail. Então, no melhor cenário, era para o dia seguinte a reunião. Porque naquela época não tinha essa Você conectividade na imagina, hora, né? não tinha, né? Como é as ferramentas que tem hoje, você vai fazer uma videoconferência agora, né? Uhum. Põe todo mundo. Naquela época não tinha isso, né? Você tinha que se reunir com as pessoas. E aí eu comecei a ver que ao invés de ter um ganho de produtividade, a gente estava perdendo produtividade, porque eu não tinha mais sinergia com ninguém, a equipe não se falava mais entre ela. E, além disso, eu era, naquele momento, responsável pelo atendimento ao setor financeiro, na área de vendas. Mas eu tinha os bancos, seguradoras, operadoras de cartões de crédito, que é o maior segmento da companhia, Sim. né? Qualquer empresa de Uhum. tecnologia está sempre muito focada nos bancos, porque é o core business, né, do Exato. banco. E aí eu assumo, a gente vinha de um ano espetacular, né? No ano anterior, tinha crescido 42%, né? Eu era responsável por uma unidade de negócio, éramos 4 gerentes, e eu cresci 66%, né, no ano 2001. 2002, meu chefe foi promovido e me promoveu para o lugar dele. E eu assumo e recebo uma cota para crescer mais 15. E aí eu falei, cara, o problema dessa
dessa organização, que eu não tinha mais as pessoas. Além disso, eu comecei a ver que o nosso market share na área de TI era muito alto. E eu fiz uma pesquisa, a gente estava com mais de 60% de market share. Fala, cara, como é que eu vou crescer Mais mais 15. 15? Não tem mais espaço para a IBM crescer. Eu falei, eu tenho que mudar, eu tenho que entrar em áreas de negócio, não só em tecnologia. Vai aproveitar toda a relação que nós temos com o CIO, com os presidentes de bancos, de instituições financeiras e explorar as áreas de negócio. Falei, puxa, mas para fazer isso eu preciso mudar o perfil das pessoas, né? Tem uma venda consultiva para de negócio, né? Exato. Fala, Venda de como é que valor você e não agrega tecnologia. valor, né? Tem que conhecer o negócio, não só a tecnologia. Aí fui atrás de cursos e tal, de pós-graduação, encontrei na FGV um curso que era dado para executivos de bancos. Aí eu peguei esse curso junto com o diretor, né, da FGV, a gente remodelou e fizemos uma pós-graduação específica, né, para a IBM. E aí eu estava tendo um resultado muito ruim naquele ano. Foi meu pior resultado de 33 anos de IBM, foi meu pior resultado no meu primeiro ano como diretor executivo. Então você imagina a pressão que eu estava, né? E no maior setor que a companhia tinha. E aí o que que eu fiz? Eu falei, não, eu tenho que mudar, né? Aí eu falei, vou criar um conceito novo. Eu vou convidar o pessoal de hardware, software, serviço, consultoria, o pessoal de back-office. Vou criar um andar de mobilidade. Então, ao invés dos vendedores irem para qualquer andar, quem atende bancos, seguradoras e tal, virão para o 19º andar. E aqui eu vou botar um espaço para todo o time de vendas das diversas áreas, né? Não só o meu time, porque meu time era de relacionamento com os clientes. Mas quando eu tinha uma oportunidade de hardware, entrava a equipe de hardware, software, serviço, consultoria. Bom, criei o conceito do time único, né? Integrando vendas com operação. Integrando tudo, back-office, tudo, porque eu botei jurídico, recursos humanos, área financeira, botei todo mundo na mesma área, criei um objetivo único, que era o meu objetivo. Uhum. Eu falava, cada um tem o seu, né? Você é de hardware, você vai vender hardware, vai ganhar a sua comissão, né? Mas se o setor atingir o resultado total, nós faremos uma viagem, ganharemos isso, ganharemos aquilo. Você botava um desafio, uma premiação e fazer o acompanhamento. Bom, e eu convido todos a participarem desse movimento, né? Que era a criação de um time único. Único no sentido de ser um só, ser um time integrado. Mas único também no sentido de ser um time diferenciado. Um time formado por profissionais altamente qualificados, porque quem atendia bancos tinha que ser muito qualificado na área de tecnologia, porque sempre era demandado num nível, né, muito alto. E então eu criei um único, time único nesse sentido, né? Essas duas conotações. E aí, para minha surpresa, todo mundo topou, todo mundo foi para o andar, né? Quando não estava no cliente, né? Quando estavam na IBM, ia todo mundo para o andar. E aí eu sempre fui muito informal e eu estava sempre no meio deles, né? E eu estava passando, via um, falava, pô, como é que tá? E não sei o quê. E ele falava, pô, eu estou fazendo um negócio e tal. Eu falava, não, peraí, ganhamos desse concorrente no banco tal. Peraí, vou chamar a pessoa aqui, chama, bota Para junto. replicar o que deu certo. Exato. E aí começa. E uma sinergia, uma coisa, e eu falava, gente, o objetivo é único, né? Se a gente atingir, teremos uma viagem, teremos uma premiação, faremos isso, faremos aquilo. Comecei a levar o pessoal para hotéis com familiares. Eu fazia um evento de 2 dias, acabava o evento, eles levavam os familiares, pagavam dos familiares, mas levavam os familiares para passar o final de semana. E aí você começa a ter um nível de integração que a gente não Melhor ainda, conseguia no dia a entre as dia, pessoas, entre as entre as famílias, né? famílias. Então, um nível de cumplicidade, né? E eu falava, poxa, vai ter trimestres, vai ter meses que alguém vai estar ocioso, porque não está tendo tanta demanda. Ajude o parceiro, né? Por quê? Porque se atingirmos o resultado, todo mundo ganha, né? Então a gente foi criando esse conceito. E aí, os 3 anos seguintes, aquele ano foi muito ruim, os 3 anos seguintes eu cresci 120%. 100% do time aderiu para fazer a pós-graduação. A gente fazia aos sábados,
sábado sim, sábado não, durante 18 sábados. O time entendeu que aquilo era importante Aquilo era e importante e engajou eles junto. queriam participar, Felipe. Então, e isso é uma coisa, eu falo, eu tenho 8 passos, né, para a criação do time único. Um deles é comunicação. Eu falo, cara, quando você comunica bem, as pessoas entendem, né, com clareza, né, aquilo que se espera, o objetivo e tal, e todo mundo entendia que era uma oportunidade de fazer parte desse time. E Mas o aí, principal ponto é que você conseguiu comunicar a visão para que as pessoas comprassem a sua visão isso. e engajassem junto na causa, né? O primeiro passo, É a né, do comunicação. time único é visão e propósito. Visão. O segundo é motivação, né? Eu falo, puta, como é que você inspira e motiva a ação do time, né? Uhum, Então esse é o segundo passo. O terceiro é comunicação. É a comunicação interna e a comunicação externa. Porque, uhum, por exemplo, quando eu criei esse conceito, fizemos a pós-graduação, e eu tinha que posicionar a IBM não mais como a melhor solução, a melhor tecnologia do setor. Eu tinha que colocar a IBM como a melhor solução tecnológica para o setor financeiro. E aí envolvia consultoria, envolvia toda a parte de serviços de infraestrutura de TI, uhum. né? Envolvia todas as áreas. E aí eu fiz essa mudança. Então a comunicação ela é chave, né? Eu falo, qualquer líder tem que ter uma capacidade de comunicação. Não gosta de falar em público? Vai treinar, vai se capacitar, mas Uhum. vai fazer o seu papel, né? O quarto, né, passo é o desenvolvimento de pessoas. Então o curso da FGV foi exatamente por isso, porque eu dei a direção, convidei todos a participar, fiz a comunicação toda, né, de plano, objetivo e tal, o que a gente ganharia. Eu falo, poxa, mas elas têm que estar preparadas. Não adianta eu querer que eles vão falar com o cara de tesouraria do banco Uhum. sem saber o que é a missão de uma tesouraria de banco, né? Perfeito. Então, capacitar as pessoas. O quinto, eu falo de gestão de mudança e inovação, porque eu estava propondo uma mudança. E todo aspecto de mudança, você sempre tem, em qualquer organização, você vai ter 10 a 15% que topam na hora. Você tem 10 a 15% que não querem, O early que adopter e o... vão falar, porra, cara, isso aqui não está no caminho certo. Não, esse Spaziani não sabe o que ele está fazendo, entendeu? Sempre vai ter alguém questionando, né? O desafio do líder não é querer recuperar aquele que dá contra. O desafio do líder é trabalhar nesses que estão indecisos. Porque você tem 60%, 70% aqui que estão indecisos. Se você puxa esses 70%, você traz alguns que estão resistindo. Mas se você não puxar esses, você perde a mudança que você está fazendo, consequentemente, você vai perder seu cargo, né? Então, eu sempre tive muita atenção com isso. Então, eu falo no livro sobre isso, a gestão de mudança, e falo sobre inovação dentro do mesmo capítulo, porque muitas vezes você vai fazer uma gestão de mudança e aproveitar para fazer inovação. E a inovação não é quando você tem problema, a inovação também é quando você está ganhando, Uhum. principalmente, porque nessa hora você consegue convencer muito facilmente, inclusive a linha que você está subordinado, a investir, né, a fazer essa inovação, esse processo de inovação. Então eu falo sobre isso. Depois eu falo de avaliação de desempenho e feedback. E avaliação de desempenho, eu falo, poxa, se eu definir claramente papéis e responsabilidades, se todo mundo tem um plano de objetivo definido, claramente comunicado, eu tenho que fazer uma avaliação do que está bom, do que não está, regularmente. Então, eu fazia a cada 3 meses, de 6 em 6 meses, a gente fazia uma formal. E, claro, que a do final do ano tinha mais peso, porque a gente pegava o Uhum. ciclo todo, porque a nossa meta era anual. Então, era realmente fazer a avaliação de desempenho e dar feedback do que está bom e do que não está. Né? E naquilo que não está, como é que a gente corrige? Uhum. E o Um plano corrige, de ação. exato, e o corrige é performance, mas também atitude. E quando tinha um problema de atitude, era chamar na hora. Né? Chama, fala, explica, deixa claro qual é a sua posição, né? Define um plano para corrigir aquilo, para que não volte a acontecer e monitore. Né? Então, eu sempre tive muita clareza nisso. O sétimo passo eu falo sobre empatia. Quando você quer criar um conceito de um time de alta performance, um time único, cara, você tem que ter muito cuidado.
com a comunicação e, acima de tudo, com a forma como você se comunica, né? E quando a gente fala de diversidade, eu liderei grupos de diversidade dentro da IBM, eu liderei grupos de mulheres quando não tinham mulheres executivas, eu liderei grupos de negros, porque a IBM Brasil não tinha nenhum negro executivo naquele momento, e eu me colocava no lugar de. É muito difícil, né? Eu tinha que me colocar no lugar da mulher, mas como eu vou fazer isso? Primeiro, escutando as mulheres, né? Então, por exemplo, quando eu assumi essa cadeira, o que, que eu fiz? Eu reunia 100 top talents da IBM da América Latina, fiz um evento para dizer da importância dessa iniciativa de diversidade e que a gente queria entender por que, que as mulheres, muitas mulheres, desistiam da carreira executiva, né? Quais eram os obstáculos? E aí aparece a maternidade, aparece o horário flexível, aparece uma série de coisas que, por mais que a IBM apoiasse, ainda assim elas não se sentiam confortáveis. Então eu tinha que entender a dor que elas tinham para poder tomar uma ação, né? Então quando eu falo de empatia é isso, né? Falo, se coloque no lugar do outro, né? Eu vou dar um feedback, o feedback pode ser duro, pode, mas ele tem que ser justo, né? E você tem que falar com a pessoa como você gostaria que a pessoa se dirigisse a você, como você gostaria que seu chefe, né, te desse um feedback. Então sempre tive muito esse cuidado. E aí você cria um ambiente realmente agradável, um ambiente em que todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe aquilo que está bom, o que não está, mas ao mesmo tempo um ambiente de confiança, de credibilidade, né, sua perante o grupo e também entre eles, né, um ambiente de colaboração. Então, a empatia é um tema chave e continua sendo chave hoje em dia, né? E o último, e não menos importante, é a celebração e o reconhecimento, né? Então, quando você trabalha numa equipe de alta performance, você está sempre colocando desafios, você tem que celebrar as pequenas e as grandes vitórias. Você tem que reconhecer as pessoas que estão fazendo a diferença e muitas vezes um time que está fazendo a diferença em determinada oportunidade, né? Um feedback espontâneo que o cliente deu dizendo, cara, vocês excederam a expectativa, né? Poxa, nessa hora você tem que chamar toda a equipe e falar, Valorizar aquilo ali para mostrar como exemplo exatamente, positivo, né? como exemplo positivo, né? E eu sempre falei também que o sucesso de um não depende do fracasso de ninguém, né? Então, se você está trabalhando, cara, e você merece ser reconhecido, você será, né? Se o seu gestor for uma pessoa humana, uma pessoa justa. E o seu sucesso não dependeu do fracasso de ninguém. Você não tem que querer que o outro fracasse para que você se sobressaia. Faça a sua parte, né? Se você estiver se destacando, vai ser natural. Eu, quando eu entrei na IBM, eu não conhecia uma pessoa lá dentro. Então, se eu cresci dentro da IBM, foi pelos méritos daquilo que eu apresentei como resultado. E eu sempre acreditei nisso, né? E, enfim, então esse sou eu. Meu lado pessoal, da onde eu vim, e meu lado como um gestor, né? Que acabou gerando o livro. E você imagina que eu criei esse método em 2002 e eu só publiquei o livro no final do ano passado e ele continua muito atual. Para ter uma ideia, para minha surpresa, a IBM este ano criou um conceito de time único no atendimento às principais contas no mundo todo. Então você vê que é um tema bastante atual. Porque tudo são pessoas, né? E o livro tem as pessoas no centro. Eu acho que esse é o ponto principal. E Exato. você trouxe um exemplo de uma que é muito do teu perfil, né? Tu falou tua história lá com teu pai, que é de uma família empreendedora, que tenta uma coisa, que tenta outra, que acha caminhos, né? E Exato. quando tu foi para um desafio de gestor, tu foi buscar caminhos, quando não estava performando. E focou nas pessoas. E eu li também eu não li o livro ainda, tá? Vou ler depois. Mas aqui tem um insight que eu tava lendo no resumo dele, que é as pessoas têm que ver o benefício e elas têm que ganhar junto, né? Então, Exato. quando todo mundo vê que o esforço dela vai ser recompensado, aí ela faz mais esforço, né? Porque senão não faz sentido pra pessoa, né? Tem que fazer sentido pra pessoa. Então, eu acho que quando você fala com pessoas, é bem o que você falou, né? É a visão, a pessoa conectar com a visão, conectar com o propósito, por que que eu vou fazer aquilo, né? E o que que eu Exato. vou ganhar com isso, né? Quando essas coisas convergem, eu acho que é um pouco do sucesso que acabou gerando.
Exatamente, Felipe. E uma coisa que é interessante, né? Eu falei, isso foi criado, esse modelo em 2002. No entanto, você vê, por exemplo, home office, toda a discussão que está tendo, né? O começo desse ano foi incrível, né? As empresas de tecnologia, Tá, grandes mas bancos. vocês acabaram com o home office daí naquele momento? Ou como é que foi a gestão? Não, o que eu fiz, porque quando os profissionais de vendas iam para a IBM, Uhum. eles tinham os andares de mobilidade e eles ficavam espalhados no prédio. E eu falei, não, quando vierem para a IBM, eu Fiquem vou aqui. criar um andar único. Tá. E aí todas as pessoas ficam no mesmo local. Eu falo, fala, o andar de mobilidade, são quantos profissionais por mesa? 4. Eu falei, então aqui nós vamos ter exatamente a mesma proporção. Não quero mudar o objetivo da corporação, mas eu quero fazer isso de uma forma diferente. Tem pessoas que estão aqui nesse andar que não precisam estar aqui, porque atendem outros segmentos. Mudem para outros andares e tragam quando as pessoas tiverem, né, os vendedores de financial service estiverem aqui, eles vêm para esse andar. E aí eu consegui a aprovação, né? Ainda foi difícil, foi um parto. Na época o Eu presidente da imagino IBM, naquela época uma mudança meio que estrutural e exato. organizacional ao mesmo É, tempo, né? na verdade eu tomei todos os nãos de real estate, né? E aí eu desci para o almoço e o presidente da IBM estava almoçando sozinho. E eu peguei, fui, falei, posso sentar? Ele falou, não, senta aí. Sentei. Começou a almoçar e ele falou, cara, você tá quieto, tem alguma coisa te incomodando? Eu falei, tem. Ele falou, o quê? Eu falei, cara, eu tô querendo implementar um projeto tal, assim, 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 e real estate eh, declinou Brasil, América Latina e global. Ele falou, cara, faz o seguinte, apresenta no board na quarta-feira. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, quanto tempo você precisa? Eu falei, 5 minutos. Beleza. Fui para a reunião, atrasou a reunião, eu fiquei esperando para apresentar e tal. Aí chegou um determinado momento, ele falou, Spaziani, puta, atrasamos muito, cara, vamos deixar para a semana que vem? Eu falei, você que sabe, eu tô aqui. Ele falou, cara, vai ser rápido? Eu falei, 2 minutos. Fui lá, peguei um chart, falei, ó, nós trabalhamos assim, e eu quero trabalhar desse jeito. E aí ele falou, virou para o estate, né? Falou, por que que não pode? Ele falou, não, porque isso é uma iniciativa global de mobilidade, tem os parâmetros, não sei o quê. Ele falou, não, não, já entendi. Ele falou, Spaziani, nós não temos como aprovar. Ele falou, mas nós vamos fazer um piloto. Aí, como piloto, eu não tenho que pedir nada para ninguém. Perfeito. Aí, real estate, não, não, não sei o quê. Ele falou, é um piloto. Ele falou, tá aprovado. Ele falou, o que, que você precisa? Eu falei, um sim. Ele falou, sim. Ele falou, quanto tempo para inaugurar a área? Eu falei, 15 dias. Ele falou, me convida. Eu falei, o senhor está convidado para participar do evento no dia tal. Conclusão, 15 dias depois, eu estava com as paredes pintadas, banner na parede, camiseta para todo mundo, inclusive para ele. Botei fita de veludo vermelho, tesoura, champanhe e fomos iniciar esse movimento do time único. E esse movimento que eu fiz na IBM, eu falei, a IBM implementou esse ano globalmente, e eu saí da IBM, fui para a Dux, uma empresa química pequena. Você imagina quando eu cheguei em 2021, início de 21, a gente tinha 19 funcionários. Hoje nós estamos com 32. E então o conceito de liderança, ele funciona para uma multinacional com centenas, milhares de funcionários, a uma empresa pequena, né, com pouca gente, mas que pode ser implementado do mesmo jeito, né? É tratando a todos da mesma forma. Então, no time único, quando eu cheguei, eu percebi que a gente vinha de um faturamento crescente. Durante a pandemia, a gente lançou uma linha de produtos para coronavírus, que fez muito sucesso. Então, a gente bateu recorde de faturamento. 2021, quando a pandemia começou a arrefecer, essa linha começou a cair. E aí, obviamente, o nosso faturamento também. Uhum. E aí eu venho e falo, poxa, não, nós temos que recuperar isso. E aí eu lanço um desafio do time único e falei, olha, se a gente voltar para um faturamento de tanto, eu lancei em maio, né, e falei, se em algum mês, até dezembro, a gente atingir o nosso recorde de faturamento, eu vou levar todo mundo para um hotel fazenda, all inclusive, com esposas, maridos e filhos. Aí meus sócios, saímos da reunião, meus sócios, cara, você tá achando que você tá na IBM? Né? Eu falei, cara, olha só o delta de renda que a gente tá tendo aqui.
Se a gente voltar a esse faturamento, dá para pagar 10 eventos desses. Eu falei, só que a gente vai realmente conseguir trazer e engajar todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo, da faxineira aos meus sócios. Todo mundo vai para o mesmo local, com o mesmo benefício, com tudo igual, entendeu? E aí eu lancei em maio. Em julho, a gente bateu o recorde de faturamento. E aí a gente virou essa chave. E aí todo ano eu boto um desafio. E todo ano eu levo todo mundo para comemorar comigo, né, os resultados que eles atingiram. Porque o resultado não é meu. O resultado é a soma da contribuição de cada um. Né? Eu falo para eles, quando a gente fecha um negócio, a gente só gerou uma expectativa no cliente. Né? Quem entrega? Eu sou uma empresa química, então eu tenho produção de um produto químico. Eu tenho produção de equipamentos para implementar esse produto dentro da planta industrial. Eu tenho um time de projeto que tem que avaliar a planta para ver a melhor forma de aplicação, de implementação. Aí eu tenho a parte financeira, eu tenho a parte jurídica, eu tenho a parte administrativa. Tudo tem que funcionar para que a gente atinja ou supere a expectativa. E como é que faz isso? Só tendo um time integrado. Porque se você não conseguir integrar as áreas, cada um tem responsabilidade de uma coisa. Mas provavelmente, se uma falha, a empresa falhou. Né? Mas como é que você faz na prática? Então, vamos pensar assim, eu tenho lá o time comercial, o time de operação, marketing, etc. Aí tenho lá o vendedor BDM, SCR, seja lá o nome que Você quiser pode botar dar. a sopa de letrinha que você quiser. Isso. Cada um tem os seus objetivos dentro do seu escopo de trabalho. Sim. Que são geralmente os aceleradores de bônus. E além disso, ou com esse benefício, você traz algo que é igual para todos ainda. Então, olha só. Por que dessa capa? Né? Quando você olha essa capa, time único. A liderança que une pessoas e multiplica resultados, certo? Uhum. Você olha esse código, parece um código barra, né? Certo. Código barra, você fala, bom, lê um código barra, fatura, né? Isso. Beleza. Vamos olhar um pouquinho diferente. Cada barrinha dessa pode ser vista como uma pessoa. Ela tem uma origem, ela tem uma formação, ela tem uma experiência, ela tem uma preferências diferentes. E aí entra o tema de diversidade, porque, para mim, eu respeito todo mundo e trato todo mundo igual, independente das suas preferências, independente da sua raça, independente de gênero, independente de qualquer coisa. Para mim é o profissional que está lá, né? Se está performando, não está performando, qual é a contribuição, qual é a atitude que tem dentro da empresa. Cada pessoa dessa pode trabalhar em áreas diferentes. As cores representam um pouco isso, né? Você fala, bom, isso aqui é uma empresa, então cada cor aqui pode ser uma área diferente. Mas quando todas se unem por um único propósito, você tem um código que é único. Não existe um código de barra repetido, tá certo? E aí, quando você tem esse código, você tem a leitura, tem o resultado. Qual é o problema? O problema é que se uma dessas barrinhas destoa, você não tem a leitura. Não tem leitura. Consequentemente, você não tem o melhor resultado. Então, esse é meu conceito. É assim que eu penso. Né? Então, quando eu penso num desafio para o time, por exemplo, eu falo, a empresa tem um desafio de atingir tantos milhões de reais esse ano. Poxa, mas é um ano difícil, né? Copa do Mundo, eleição, vai ser um ano conturbado, os feriados, várias emendas e feriados, né? Só para você ter uma ideia, de quando eu lancei o desafio do time único em 2021, até o final do ano passado, nós crescemos 242%. Eu sou uma indústria. A indústria cresceu menos de 10% nesse período, no Brasil. Nós crescemos 242%. Esse ano, a meta é crescer 78%. A meta. Eu cresci no primeiro semestre, nós crescemos quase 48%. Tá? Para eu crescer 78%, eu tenho que crescer 103% no segundo semestre. Eu passei os últimos 15 dias com o time de vendas fazendo um plano, revisando o plano, porque as oportunidades já estão abertas. Eu tenho o meu pipeline, então eu fui time a time,
pegando as oportunidades e mostrando para eles que é possível eles atingirem seus objetivos, com as oportunidades que eles já têm em trabalho. Muitas delas no estágio avançado, né? Por exemplo, nos últimos dias de junho, nós fechamos 2 transações que não pudemos faturar. Por quê? Porque essas empresas aceitavam faturamento até o dia 25. Uma até o dia 15 e a outra até o dia 25. Se eu tivesse feito as duas, eu teria crescido 66%. O desafio já seria bem menor. Falo, beleza, já faturamos as duas. Então agora a gente tem a oportunidade de crescer mais. Eu quero, nesse mês de julho, bater o recorde de faturamento da empresa, né? E aí, o que eu fiz? Botei uma meta, inclusive mensal, que eu falo, se a gente atingir X milhões de reais, eu vou dar 1% do faturamento, não é do lucro. Eu vou compartilhar 1% do faturamento com os não comissionados, ou seja, com um time que não é de vendas, né? Por quê? Porque o vendedor já é acelerado, ele já tem a comissão dele, né? Eu falo, agora, acabei de explicar, eu não quero juntar toda a organização em torno do cliente. Como é que eu faço isso? A pessoa tem que Primeiro com uma comunicação clara, primeiro com toda a importância que cada um tem, né, o seu papel e responsabilidade, mas também com reconhecimento, porque eles estão entregando. Que se a gente superar a expectativa, é através do trabalho de todo o time que a gente está superando a expectativa. Então, eu quero dar um reconhecimento também financeiro para eles. Então, eu criei esse conceito da remuneração, né? E eu faço essa divisão. Então, já está todo mundo com a expectativa, primeiro porque nós já estamos acima da meta mínima. Agora, tudo que eu faço daqui até o dia 31 de julho está valendo no 1%, entendeu? Então, a galera está a milhão para que a gente bata o nosso recorde e que eles tenham um valor significativo que muitas vezes, dependendo do nível, pode gerar até um salário adicional, Sim. né, para alguns profissionais. Então, é um negócio diferenciado. É assim que eu penso. Cara, parabéns, porque a gente tá num momento Brasil de inflação, no momento que nem você falou, tem um monte de feriado, tem Copa do Mundo que tá acabando agora, tem as eleições, e com todo mundo que eu falo, tá um ano difícil. Só que a dificuldade, ela existe sempre, né? Com fatores que a gente controla e não controla. E você tá lançando mão de um método que você domina para lidar com aquilo que você controla, que são as pessoas, né? E conseguindo engajar as pessoas. Então, acho que esse é o segredo Esse é o segredo do negócio. do negócio. Eu falo que o time único, no final, é um modelo de gestão humanizada, Uhum. onde as pessoas estão no centro das decisões estratégicas. Isso em plena era da IA, né? Então, eu falo, eu criei um negócio de 2002, mas que é válido até hoje, mesmo com todo mundo falando de IA, de robotização, de automação de, de processos e tal, e eu estou falando de gente. Eu continuo achando que as pessoas são o principal ativo da organização. Então é assim que eu penso, é assim que eu trato, é assim que eu Perfeito. ajo. As pessoas vão usar IA para elas acelerar o trabalho delas, mas a inteligência e E o as feeling, as decisões, Felipe. decisões são humanas, né? Exato, entendeu? Então como é que engaja? Engaja dessa forma. Engaja criando realmente esse movimento e fazendo com que as pessoas queiram fazer parte disso. Perfeito, perfeito. Você falou muito da comunicação, né? Uhum. Como um fator chave. Como é que são os ritos de comunicação? Os diferentes níveis da empresa. Como é que você fazia na IBM, que tinha muitas pessoas? Na Dux, agora o grupo tem menos pessoas, né? Menos de Exato. 40, mas na IBM eram quantos, por exemplo, sei lá, 50, Cheguei 200? a ter, como eu era responsável pela vendas em América Latina, cheguei a ter mais de 1.000 pessoas na minha organização, Aham. fora as demais organizações que não se reportavam a mim, mas que de alguma forma se conectavam com aquilo que eu propunha. Na Dux, primeira coisa que eu fiz, né? Eu vim de uma escola, né? A escola IBM, na área de vendas, tem um sistema de gestão assim extremamente regrado. Sim. E eu implementei isso na Dux. Por quê? Por exemplo, eu faço toda sexta de manhã,
todo o time de vendas vai para a empresa. Certo. Então, claro que boa parte do time de vendas está trabalhando, né, home office, está trabalhando, viajando, cobrindo, a gente cobre o Brasil inteiro. Uhum. Mas na sexta-feira eu procuro colocar todo mundo no escritório e além do time de vendas, eu coloco o time de liderança. Então eu tenho meu sócio, o CFO, eu tenho o outro sócio que cuida de toda a parte de produção, né, de equipamentos e produtos químicos, projetos. Eu tenho o líder de operação, eu tenho a líder de finanças, eu coloco todo o time de liderança. Por quê? Porque dali saem as decisões. Se eu tomo uma decisão, por exemplo, de que, olha, eu estou trabalhando essa oportunidade, ela ainda não está fechada, mas eu preciso faturar esse negócio dentro do mês, se a gente conseguir concluir, e eu, nessa reunião, o vendedor assume o compromisso de que essa oportunidade ela é quente para o mês, e eu vou dizer, antecipe as compras, produzam os equipamentos e os produtos e deixem tudo pronto, porque no dia 30 ou no dia 31 nós vamos faturar. Então é uma decisão que está tomada ali. Né? Se tiver divergência, a gente vai discutir até convergir. Né? Ou nós vamos ou nós não vamos. Mas se tomou a decisão, vai ser feito. Né? E, obviamente, quando a gente fechar o negócio, eu tenho que ter condições de faturar e entregar. Né? Então, nessa hora, você cria um compromisso, de novo, respeitando o time único, entre todas as áreas. Então, todo mundo sabe exatamente o que se espera de cada um. E todo mundo sabe, por exemplo, que, olha, estamos trabalhando para atingir esse resultado. Esse resultado gera o benefício, né, desse comissionamento, desse reconhecimento para todo mundo. Agora, depende de cada área fazer a sua parte. Né? Se uma área falha, a gente não entrega, consequentemente penaliza todo mundo. Então, é um nível de comprometimento muito grande, né? Então, esses ritos, eu acho que eles são fundamentais, porque a gente fala de cultura, porque a alta performance, Felipe, não tem alta performance sem dor. Não tem alta performance sem sacrifício. Eu sei disso, entendeu? Não quer dizer que a gente trabalha 30 horas por dia, não é isso, né? Mas se precisar trabalhar o final de semana, se precisar fazer uma instalação e virar o final de semana fazendo a instalação, a equipe está disposta a fazer? Enquanto eu não entrego, eu não faturo, né? Eu faturo equipamento, faturo produto, mas tem o serviço, né? E eu só concluo, né? Quando eu concluo o serviço e tem o ok do cliente, é que eu consigo Não faturar. adianta o vendedor vender e o time não entregar para poder Exato, receber o dinheiro. exato. Você entendeu? Tem que ter a Então integração. todo mundo tem que entender o papel que tem e a relevância que isso tem para o resultado de todos, né? Então tem esses sacrifícios? Tem. E é por isso que quando eu faço as festas de final de ano, eu levo o marido, a esposa e os filhos. Porque eu sei que cada um abriu mão de momentos que poderiam estar com a sua família, né? Mas eu quero recompensá-los e quero que eles façam parte desse reconhecimento, né? Nós levamos, por exemplo, no final do ano passado, levei todo mundo para Águas de Lindóia, um hotel all inclusive, assim, muito legal mesmo. Os feedbacks da equipe assim foram fantásticos e acima de tudo, dos familiares, né? Então, muitos maridos, esposas, pais, porque aí o pessoal pega e fala assim: "Não, eu quero levar meu pai". Ah, dá para aproveitar a tarifa que foi negociada? Dá. Leve os pais, né? Leve irmão, leve e aí vai todo mundo, e todo mundo participa. E aí aquilo cria, o pessoal olha e fala assim, cara, eu nunca trabalhei numa empresa com esse, Com esse com esse jeito, espírito, com com esse essa espírito, com pegada. essa cultura, É, entendeu? porque a pessoa se doa, mas ela tem a recompensa, né? Eu acho que, e a Exatamente. família tá vivendo. Quem você falou? A família tá abrindo Vivencia mão e tá isso. vivenciando junto. Exato. E é legal porque já fica a expectativa, onde vai ser o próximo? Né? Como é que estão os resultados, né? Então, vira e mexe tem essa coisa. Mas é um movimento que eu acho que pode ser implementado em qualquer organização, Felipe. Esse é o grande ponto. E quando a gente estabelece objetivos, eu sabia que tinha Copa do Mundo, eu sei que tem eleição, mas isso eu não controlo. Né? Exato. O que a gente pode controlar? Esse é o ponto. Né?
Então é isso, vamos trabalhar dentro da nossa realidade. Uhum. E óbvio que a gente tem que estar dando condições para que a equipe possa performar. A gente está sempre buscando inovação, então a gente tem uma área de P&D sempre buscando, né, inovação, buscando novas tecnologias, novos produtos. Fiz lançamento de 2 produtos recentemente, que eu posso falar sobre eles, e um deles tem a ver com a avicultura. Então é isso, sabe, a gente, Legal. fazer com que o time todo esteja o tempo todo conectado e estimulado, querendo fazer parte disso. Perfeito, perfeito. Conta para nós, o grupo Dux, são vários negócios, né? Que tá como que é composto o grupo? Então, a empresa tem 15 anos de mercado. Tá. Essa empresa foi formada por 2 sócios, um deles era primo meu. Uhum. E aí eles fundaram a empresa, só que eles não tinham dinheiro para operar, né, então aquelas startups, aquelas ideias e tal. Bom, mas como é que põe a operação? Aí vamos buscar investidor. Aí me ligou, falou: "Olha, tá Você foi um anjo acontecendo deles isso". lá na época. Então, e eu falei o seguinte, eu falei eles queriam que eu orientasse, então eles fizeram um business plan e Uhum. queriam que eu orientasse se era o melhor caminho, se estava legal e tal, que eu tinha um pouco mais de experiência nisso. E aí eles foram à noite, a gente sentou, começamos a... E eu olhei e falei: "Cara, vocês têm um negócio aqui inovador, né, que é uma solução de neutralização de gases e odores em ambiente industrial". Falei: "Cara, isso ninguém tem". Na verdade não era industrial, era saúde nesse Uhum. momento. E aí eu falei: "Cara, desse jeito aqui eu não topo, mas se a gente mudar isso, isso e isso, eu entro como investidor anjo", né. Eu falei: "Cara, eu não tenho tempo para acompanhar a operação de vocês". Eu falei: "Mas eu entro". E aí a gente trimestralmente faz um checkpoint. Beleza, beleza, entrei. Aportei, 3 meses depois, primeira reunião de checkpoint, né. Eu fazia horário deslocado e tal, Uhum. o pessoal e eu estava fazendo uma pivotagem, porque eles estavam trabalhando, eles tinham um produto que foi o que me chamou a atenção, e eles estavam trabalhando com um diagnóstico rápido que comprava na China para pronto-socorro, né. E eles o foco deles era a saúde, porque eles vinham desse segmento. E aí eu falei: "Cara", e o outro que eu queria era de autoclaves. Então você imagina, autoclavagem para fazer descontaminação, Uhum. esterilização, né, de materiais laboratórios e tudo. Era um produto, a autoclavagem gera muito odor, porque você põe um produto químico dentro, aquece, né, Uhum. e quando você abre a autoclave, vem um cheiro horroroso. E isso gerava muito problema nos hospitais, porque tinham autoclaves industriais de 1.000 litros, 2.000 litros, e com grandes problemas, né, por conta desse incômodo do odor. E a gente tem um produto que você tem algumas gotas numa autoclave industrial e ele neutraliza completamente o odor. Você abre e não tem odor. E eu falei: "Cara, isso aqui é uma inovação pura". E aí 3 meses depois eu faço o checkpoint e eles querendo vender o diagnóstico rápido. Aí eu falei: "Gente, cara, isso aqui não funciona. O produto pode ser bom? Pode, mas não tem margem, porque é um produto chinês que tem vários iguais. Segunda coisa, para ter, né, um negócio rentável, você tem que ter volume. E para ter volume, você tem que ter muito investimento, infraestrutura". Eu falei: "Cara, a empresa são vocês dois. Como é que vai fazer? Tem que fazer a venda, a entrega, o atendimento, o suporte". Eu falei: "Cara, não vai funcionar. A gente tem que ir para a diferenciação. A gente tem que ir para aquilo que realmente vai gerar impacto. E esse produto para autoclave faz isso. Aí é muito mais fácil você dar o atendimento do que num produto commodity". Uhum. E aí a gente guinou, inclusive mudou o nome da empresa, né, a razão social e tal, e começamos a atuar realmente como uma empresa de neutralização de gases e odores. Então eu falo que eu sou um co-founder, né, porque eu entrei já no Pivotou. início e pivotei, né. E aí a gente começou a atuar no segmento de saúde, aí o negócio começou a crescer e a gente começou a ver que o negócio do odor era muito mais amplo do que Que não saúde. é só saúde, né, todo o Exato, mercado, ainda mais que nem você falou lá, frango e exato. E aí, meu sócio começou a ver que ele ficava mais, um deles ficava mais com a parte comercial, ele falou: "Pô, nos hospitais também tem o problema do tratamento de efluentes e tal, não sei o quê, tem a área de resíduo, né". Aí fala: "Bom, resíduo, quem é que trata resíduo? Aterro sanitário, né".
Aí você tem o tratamento de água e esgoto. Aí você tem as ETEs, né, Estação de Tratamento de Efluentes, dentro das plantas industriais. Aí começamos essa jornada de ir para a indústria. E aí a gente se deparou com uma tremenda oportunidade. Aí guinamos, né, e aí criamos toda uma linha de produtos para a indústria, né? Sempre com o conceito de ter um produto biodegradável, atóxico, que neutraliza o gás, consequentemente o odor. E a gente começou a ver que o mercado tinha muitos produtos que eram ou mascarantes, É um produto líquido que mistura na água. é um produto líquido diluído em água e aplicado através de nebulização. Hum. Então eu faço uma névoa, essa névoa, o produto ele tem uma capacidade de atração molecular. Ele atrai uma molécula de um gás em até 2 metros de distância, como um ímã, tá? E é molécula a molécula, a molécula do meu produto com a molécula do gás. Quando se unem, eu faço a decomposição. E é uma decomposição irreversível, ou seja, aí eu neutralizei o gás, consequentemente o odor. E aí a gente viu que o mercado concorrente, eles tinham mascarantes, que é como um bom ar, né, no Uhum. banheiro. Você tem um cheiro ruim ali, o que você faz? Joga o bom ar. Uhum. Você não está resolvendo o problema do odor, mas você está mascarando, você está botando ali uma fragrância qualquer, né, que faz com que a sua percepção seja de capim verde, Uhum. né? Mas o odor está lá, né? Aí esse produto vai, dissipa, cai, e aí o cheiro está ali, né? Uhum. Então ele não resolve o problema do odor. E tem produtos que são encapsulantes, que ele faz o quê? Ele faz uma bolha, ele encapsula a molécula. Só que como uma bolha de sabão, em algum momento ela estoura, né? E quando ela estoura, o gás está lá, consequentemente o odor. E a gente começou a se posicionar realmente como uma empresa química que neutraliza os gases, consequentemente os odores. Então, a gente começou a crescer muito nessa área. E eu vi que você registraram patente também, né? Exato. Aí o que aconteceu? Aí eu fui aumentando minha participação, porque eu comecei a tratar como plano B. Estou trabalhando na IBM, não fazia parte da operação, nunca fiz, né? Fiquei 10 anos sem meter minha colher lá na operação. Aí o que aconteceu? Há 7 anos atrás, meu sócio foi num frigorífico para fazer uma apresentação sobre estação de tratamento de efluente. E quando chega ali, teve um vazamento de gás. E aí alarma e corre, né? E todo mundo evacuou a planta e ele correu junto. Foi para o ponto lá de encontro, mas ele preocupado com a reunião, né? Ele falou, poxa, o que aconteceu? O pessoal, não, teve um vazamento de amônia. Ele falou, amônia? Mas vocês usam amônia para quê? Não, na refrigeração industrial. Ele falou, puta, e demora muito para recuperar agora, para voltar? Ele falou, não, provavelmente hoje não volta mais. Isso vai demorar horas, pode demorar mais de um dia. Ele falou, mas o que vocês fazem para... Falou, agora o pessoal sai para comprar vinagre no supermercado da região inteira, isso vazamento na sala de máquinas, né? Aham. Você imagina que a amônia está em tanques, essa amônia está pressurizada, ela é como se fosse o gás da nossa geladeira, Uhum. né? Então é o gás que vai fazer o resfriamento na planta inteira. Então você tem dezenas, centenas de dutos de amônia passando numa planta industrial. E você tem a sala de máquinas, onde você tem os compressores, você Uhum. tem ali toda a estrutura para fazer com que essa amônia circule em todo o ambiente. E muitas vezes a amônia ela é natural, ela é a substância mais eficaz para resfriamento, né, no mundo, não gera problema para o meio ambiente, só que ela é corrosiva e tóxica, extremamente tóxica. Ela pode levar à morte em segundos, né? E aí ele falou, a gente vai jogar vinagre, aí esse vinagre tem muito cheiro, a gente joga água, só que todo esse líquido vira um líquido amoniacal. Aí eu não posso descartar, eu tenho que destinar. Então a gente bota isso em reservatório e destina para empresas especializadas. Ele falou, cara, cancelou a reunião, né? Ele voltou para a empresa muito incomodado, mas ao mesmo tempo com a cabeça de empreendedor, e ele é um tremendo empreendedor, está na empresa até hoje, e é o Márcio. E aí ele voltou, pegou o pessoal de P&D e falou, cara, temos uma oportunidade aqui. Ele falou, agora, dentro do nosso conceito, nós temos que neutralizar a amônia com um produto biodegradável, atóxico, né? E que a resolução seja biodegradável e atóxica.
E aí nós ficamos 2, 3 anos trabalhando nisso, saiu o produto e a gente acabou submetendo e gerou uma patente, né, que é uma patente global, uma solução única no mundo que faz a neutralização. A gente transforma a amônia em vapor de água e um composto biodegradável que pode ser descartado sem impacto para as pessoas e para o meio ambiente. E isso é o que está gerando todo esse crescimento da companhia, esse crescimento acelerado. A área de odor continua crescendo. Esse ano eu tenho uma meta para crescer aproximadamente 25%, só que essa área de amônia, a gente tem uma meta para crescer 200%. Porque tem muito mais demanda no Muito mercado. mais demanda do mercado, entendeu? Então, temos agora grandes clientes referência, né, que estão utilizando a nossa tecnologia. Então, é uma coisa bastante diferenciada. E aí, como a gente não sossega, né? Aí o que aconteceu? Quando saiu a patente, eu falei, opa, está na hora de eu transformar o plano B em plano A, porque agora eu acho que a empresa pode crescer e me comportar, né? Porque eu falava com o meu sócio, falava, cara, vocês são muito pequenos e não me comportam ainda. E não é arrogância, mas é que realmente você tem Sim, que ter um cheque de realidade, claro. entendeu? Eu estava muito bem empregado, né? Muito bem remunerado. E aí eu tomei a decisão em 2021, né, de sair para tocar a Dux, né, junto com meus sócios. Nós somos 4 sócios que tocamos o dia a dia. Tenho os meus filhos, que são meus sócios também, Uhum. mas meu filho está na Austrália, foi diretor de vendas muitos anos na Dux, conhece tudo da empresa, agora está convencido de levar a Dux para a Austrália. Ele foi para lá para internacionalizar. Dentro do nosso processo de internacionalização, ele foi para outras coisas, Uhum. mas agora se convenceu e temos um plano aí para o ano que vem estar na Austrália. Minha filha está em Portugal, nós já entramos com uma instalação em Portugal e ela ajudou, ela trabalhou toda a parte de comunicação, a parte de redes sociais, ela está fazendo para a gente também de lá, ela é formada em marketing. Uhum. Mas eu tenho os outros 3 sócios que quem toca o dia a dia da empresa mesmo. E eu sempre falo isso e vou agradecer mais uma vez que o pessoal fala de sociedade. Eu falo, eu tenho o privilégio de ter meus sócios, porque a gente tem uma sinergia muito grande e, acima de tudo, todos somos muito humanos. Uhum. E isso, num processo como esse do time único, é fundamental. É. Né? Se você não tiver gestores humanos, né, que gostem de gente, eu falo isso no livro, né? Aliás, eu fiz um post recentemente, deu uma repercussão gigantesca, mais de 30 mil views, onde eu falei, se você não gosta de gente, né? Se você é um gestor de pessoas e não gosta de gente, vai fazer outra coisa. E eu continuo pensando do mesmo jeito, né? Eu falo que existem 2 tipos de pessoas, o coisólogo que gosta de coisa e o Uhum. gentólogo que gosta de gente. Então eu falo, cara, um bom gestor de pessoas, ele é um gentólogo. Ele gosta de gente, ele tem prazer de estar com as pessoas, ele está preocupado com o problema que a pessoa está enfrentando. Então eu boto muito esse tempero, sabe? E meu sócio, graças a Deus, tem esse perfil. Então a gente criou assim um time muito forte e que está dando muito resultado. Bom, todo esse crescimento acontecendo, está na hora de mudar, né? Está na hora de inovar. De novo. Exato. Então, em maio desse ano, nós participamos da FENAGRA, que é uma feira para as empresas de reciclagem animal, porque você tem o frigorífico, Uhum. nós somos o maior abatedor, né? De bovinos, suínos, a parte de avicultura é fantástica, né? No Brasil, tem um volume, esse ano tem uma expectativa de chegar próximo a 7 bilhões de frangos abatidos. Até a nossa piscicultura está crescendo muito, Uhum. né? E quando você abate o animal, hoje você não desperdiça nada. Sangue, penas, vísceras, ossos, tudo é reaproveitado. Então você vai para essas indústrias de reciclagem animal, que tem grandes desafios de odores, então já são um cliente tradicional nosso. E aí nós trouxemos uma solução que foi desenvolvida por um parceiro nosso no Chile. Eles nos representam no Chile e na Colômbia e nós representamos eles aqui no Brasil. Então somos o distribuidor exclusivo aqui para o país, que ele faz o quê? Nesse processo de reciclagem, é como se você tivesse uma panela de pressão que vai superaquecer, né, Uhum. esses ingredientes e depois você faz uma separação de líquido e sólido. O líquido, né, você
gera óleo, e obviamente você tem umidade também, que você separa, mas o óleo tem um valor comercial importante, e você tem a parte sólida que acaba gerando farinhas, que são usadas, por exemplo, para a ração de pet, né? Uhum. São matérias-primas para outras áreas. Área de limpeza, sabão, também Uhum. utiliza, mas farinhas, por exemplo, pet. E aí você tem que ter nessa farinha, quanto maior o valor de proteína nessa farinha, melhor, né? Mais valorizada ela é, inclusive para exportação. Então, esse produto que nós estamos representando aqui, ele é um produto patenteado, também globalmente, e ele faz uma separação do óleo do sólido. E Uhum. com isso você começa a ter um melhor rendimento. Então a gente conseguiu, nós anunciamos em maio, tivemos o registro aqui no mapa na última sexta-feira, Olha só. e agora a gente começa a operação aqui no Brasil. E paralelo a isso, a gente também lançou um outro produto para avicultura. Por quê? Quando a gente lançou o produto para amônia, para a área industrial, a gente começou a participar de feiras. E aí o pessoal da avicultura vinha falar com a gente, falar, poxa, mas se você faz a neutralização da amônia, cara, isso pode ser aplicado num galpão de criação de frango, né? E a gente não sabia. Aí começamos a pesquisar. Falar, cara, um produto líquido. O produto líquido não é adequado, porque você vai gerar umidade, você vai gerar outros problemas no galpão. Não dá para ficar fazendo nebulização no galpão, né? Vai afetar as aves também. Bom, anos de pesquisa, agora a gente tem um produto, que é um produto em pó. É como se fosse uma argila que você coloca sobre a cama do frango, né? Você imagina que para criação, no galpão você tem uma serragem, Uhum. né? Sobre essa serragem você vai receber os pintinhos. E ali ele vai comer, né? Então você tem restos de ração, né? Que vão cair dos comedouros. Água, vai cair água, Vai né? obedecer. Vai umedecer. Você tem fezes, você tem urina. Isso vai se fermentar, vai gerar amônia. E aí, com a amônia sendo gerada ali, a ave acaba inalando. Aí ela gera problemas pulmonares, gastrointestinal. Se você estiver doente, provavelmente você vai perder o apetite, né? Você não vai se alimentar, né, da forma que você gostaria. Diminui a produtividade. Diminui a produtividade, então você vai tomar mais tempo, vai gastar Uhum. mais ração, mais energia, mais mão de obra, mais tudo. Esse produto, o que ele faz? Ele retira toda a umidade, então ele evita a formação da amônia. Uhum. Nós fizemos, antes do anúncio, a gente fez testes com 3 empresas, 2 brasileiras, uma peruana, e a gente conseguiu ganhos, Felipe, entre 50 a 70 gramas por frango. Caramba. Você imagina, eu acabei de falar que são quase 7 bilhões de aves, né? 60 gramas em média são 420 milhões de quilos de frangos a mais que podem ser E o produzidos. insumo é muito caro ou traz um ROI grande pro 1 aviário? para 2. 1 para 2. Então, o agricultor investe 1, vai ter 2 de retorno. Nós estamos falando de um mercado de ganho para o produtor de 2 bilhões de reais. Consequentemente, é uma oportunidade para a Dux de 1 bilhão de reais. Sim. Certo? Estamos fazendo agora novas validações, onde nós estamos colocando não só o produto aplicado, mas colocamos sensores de gases, que é um sensor alemão. A gente fechou uma parceria como distribuidor dessa tecnologia aqui no Brasil. Ele faz o sensoriamento da amônia, mas ele faz também de umidade, de temperatura, de pressão, todas as informações relevantes para o avicultor, né? Então o teste está sendo muito mais amplo Que e a gente já interessante. está tendo resultados bastante positivos. E vocês usam pesquisa com o apoio do governo federal e universidades também ou não? Nesse momento ainda não. Tudo que a gente faz é com recurso próprio. Aliás, no começo você falou sobre as taxas de juros e tudo mais. Nesse momento, nosso endividamento em banco é zero. Zero. Nós pagamos a última parcela esse mês de julho, que a gente tinha de um financiamento da época de Covid. Nós pagamos a última parcela. A gente está operando, gerando caixa, né? Uma operação extremamente saudável que faz com que a gente tenha recursos para investimento. Então, nesse momento, você tomar dinheiro, né,
no mercado. Eu sei que o dinheiro seu é o dinheiro mais caro, né? É. Mas, ao mesmo tempo, você entrar num banco, né, com taxas de juros exorbitantes não faz o menor sentido para a gente. Então, nesse momento, a gente está operando somente com recurso próprio. Uhum. Todo o crescimento que a gente vem fazendo é um crescimento bastante sólido, né, muito bem gerenciado. Meu CFO lá, meu sócio, ele é fantástico nisso, né? Ele o Uhum. tempo todo gerando todos os alertas para a gente, mas ao mesmo tempo conectado com o negócio, Uhum. que eu acho que isso é outro privilégio, né? Sim. Quando você tem um CFO que entende o negócio, que faz parte, por exemplo, 2 semanas atrás ele virou para um vendedor e falou assim, que ia sair em rota para Mato Grosso e Goiás. Ele falou, cara, eu vou junto. Passou a semana inteira com esse vendedor, foi conhecer os clientes, foi ver a operação para entender o dia a dia e ver de que forma a gente pode suportar melhor a Perfeito. Para ver o operação. retorno que o cliente está tendo na ponta, né? É um negócio, é uma É uma visão, visão. sabe, É. muito interessante. Então, É. por isso que eu falo, a gente tem um perfil, nós somos, cada um tem uma experiência em Que se determinados complementam segmentos super bem. que se complementam muito E bem. tudo isso tem uma pegada ESG também, de Total, posicionamento? total, total. Então, eu falei, tudo é biodegradável a tóxico, então sustentabilidade, né? Na parte ambiental. Nós nascemos assim há 15 anos atrás. A gente E não isso começou a traz um fazer diferencial competitivo de posicionamento? total. As grandes empresas hoje, Felipe, quando a gente entra para fazer um cadastro, por exemplo, né, para atendimento a uma grande organização, ela, além dos resultados financeiros nossos, elas pedem um relatório de práticas ESG. Aí você tem um selo lá que... Exatamente. Então, para ter ideia, a gente tem todo o cuidado do desenvolvimento de produtos biodegradáveis atóxicos. A gente tem um cuidado muito grande com o tratamento dos nossos resíduos, que são muito poucos. A gente tem, hoje eu opero com 100% de energia fotovoltaica. Então, tudo energia limpa. Eu reciclo 100% das embalagens que eu gero. Por lei, eu teria que fazer 22%. Faz 5 anos que a gente recicla 100%. Né? A gente compensa 100% do carbono gerado na nossa operação. Fala, quando eu falo isso nos eventos, tem muita gente que fala, cara, mas se paga. Eu falo, não é questão de se pagar, né? Primeiro que se paga, né? Por quê? Porque está alinhado com o meu propósito, com o propósito da organização. A Dux tem esse propósito. Então, a gente tem como missão transformar o mundo em um lugar mais saudável e seguro através de soluções tecnológicas e inovadoras. Uhum. Poxa, se eu estou fazendo isso o tempo todo com os meus clientes, eu tenho que fazer isso dentro de casa, Perfeito. tá certo? Certo. Então, é assim que a gente pensa. Aí, quando eu vou para o social, né? Falei do ambiental, vou para o social. Eu tenho um grupo extremamente diverso. Tenho negros sócio, tem mulheres, uma mulher negra, por exemplo, gestora, Uhum. tem um outro gestor negro na área operacional, né? A minha equipe tem mais negros do que brancos, jovens, né? O pessoal fala assim, não, a nova geração não tem comprometimento. Cara, a gente tem um nível de comprometimento da equipe toda e de compromisso, sabe? Muito forte, muito forte. Aí, falando muito hoje da NR1, né? Toda Uhum. polêmica da NR1, como é que vai ser, como é que vai ser a medição. O ano passado, no começo do ano, a gente gerou a primeira pesquisa de risco psicossocial. No segundo semestre, geramos a segunda. No primeiro semestre, agora, fizemos a terceira. Daqui a algumas semanas, a gente vai fazer a quarta rodada. Então, de lá para cá, a gente veio implementando diversas mudanças. No ano passado, há pouco mais de um ano, nós criamos um programa de saúde mental. Porque, inclusive, eu falo muito nas minhas palestras, né? Eu vou falar de gestão humanizada, mas eu falo, hoje nós estamos vivenciando um mundo também sem nenhum histórico similar de doenças neurológicas, né? Então você vê hoje quantas pessoas, né, com estresse, com burnout, com crise de medo, de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Uhum. Fizemos uma pesquisa, 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Quando eu estou falando população, é do jovem ao idoso, Uhum. né? Então,
tem algumas coisas, nós estamos entre os 3 países que mais acessam rede social. Que gera toda uma ansiedade. Eu falo porque a gente não tem mais ociosidade, né? E eu sou assim É. também, tá? Eu mesmo tenho que ficar me policiando, porque se eu acabou a atividade da agenda, eu pego isso aqui e começo a olhar. E aí eu vou passando, né? E É. aí você vai, quantas dezenas, centenas de conteúdos você está olhando ali, até que você se depara com alguma coisa que você gosta. Uhum. Aí você olha, alguns você dá um like, outros você compartilha, né? Ou para só para ler. O seu algoritmo já pegou. Você vai ser bombardeado pela sua rede social com aquilo que você está vendo, então já viu que você gosta disso, e com aquilo que é o oposto, Uhum. né? Com aquilo que É. você vai odiar, né? O que explica que hoje o mundo está muito polarizado, É, as assim bolhas, como o né. Brasil, né? Exato. Ou é a extrema direita ou é a extrema esquerda. A gente não pode mais ter uma terceira via, a gente não pode mais ter um centro, né? Politicamente, ou é uma coisa ou é outra. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? A gente merece ter Uhum. mais opções, né? Aliás, eu acho que o Brasil é um país grande, com uma capacidade incrível, né? Inclusive humana, né? E realmente a gente pode fazer muito mais do que a gente faz, né? A gente pode ser muito mais produtivo do que a gente é, né? E a gente pode gerar muito mais riqueza. E gerar riqueza não é tratar o rico mal, porque o rico está dando emprego, né? O rico Exato. está gerando oportunidades. Por exemplo, na minha empresa, a coisa que eu mais gosto é de dar oportunidade, é fazer com que as pessoas cresçam. E eu falo para eles: se a empresa cresce, vocês estão crescendo juntos. E vocês crescerão juntos. Vocês terão oportunidades que vocês não teriam, As né? pessoas não podem ser inimiga da empresa, pelo contrário, né, elas Exato, têm que apoiar a exato, empresa que vai gerar emprego, vai exato. gerar E a gente riqueza para a e a sociedade. gente não pode pensar que está gerando riqueza, tem Do algum dono. problema, É. está roubando, é fraude, é isso. Não, gente, tem muita gente séria, tem muita gente honesta, sabe? Marcelo, você tocou num ponto bem importante que eu ia te perguntar. Bom, tu passou, né, diretor, VP de vendas na IBM por Uhum. muitos anos, agora aqui liderando a Dux nessa parte comercial também, com metas agressivas e um crescimento acelerado. O teu livro, cita também como lidar com essa ansiedade que a gente gera, com essa pressão de resultado. Tu já teve experiências na tua equipe de burnout, de problema Claro, assim? Como é que se lida com isso hoje? claro que eu tive. Tive sócios com problema, tive funcionários com problema, e todas as organizações você tem isso. Hoje, nesse momento, você tem 2% da população ativa afastado por alguma licença neuronal. 2%. 2%. Parece pouco. Eu tenho 32 pessoas, né? Você fala, bom, 2% já é significativo, Claro. né? E o que acontece? Nós estamos batendo recorde, aliás, de licenças médicas, né? Porque as pessoas estão enfrentando problemas. Você tem hoje, por exemplo, a própria tecnologia, né? A inteligência artificial, a robotização, as discussões, se vai matar o emprego, não vai matar o emprego, o mundo vai mudar tanto que as atividades repetitivas deixarão de existir. Quantas discussões a respeito disso? Como é que as pessoas estão vivenciando esse momento? Como é que os gestores estão conseguindo equilibrar a inteligência artificial com a inteligência emocional? Eu falo muito no livro sobre isso. Inclusive, eu abro o livro contextualizando, falando sobre este momento que a sociedade está vivendo, né? E eu falo do papel que tem o líder de equilibrar essas coisas. E o equilíbrio, eu falo, quando você tem um líder humano, um líder que gosta de pessoas, a inteligência emocional vai estar presente no estilo de gestão, né? E você ter comunicação clara, você ter objetivos claramente definidos, você ter avaliação de desempenho e feedback, não é que você está criando processo, está engessando, pelo contrário, Tá dando clareza para as pessoas e clareza, tranquilidade. transparência, tranquilidade. Cara, não precisa se preocupar com isso, faça o seu trabalho que a gente, cara, olha o caminho que nós estamos, né? Então, eu tenho, Perfeito. por exemplo, nos ritos, todo mês eu tenho que prestar conta com o time para dizer, atingimos tanto, o resultado foi assim. Quando fechou o semestre, naquele dia, no dia 30 de junho, eu mandei uma mensagem para eles à noite falando sobre o resultado, porque crescer 48% num ano como esse, cara, é para poucos. É para poucos.
sabe? Para uma empresa que tem 15 anos. Não é uma empresa que começou ontem, que não tem base, e fala, bom, crescer 48, ok. É, Né? Eu vendia 1.000, vendi 48 é, mil. exato. Entendeu? Você fala, é uma coisa. Né? Agora, não é isso, né? Teria 1.480, ou 48%. Mas o ponto para mim, é realmente você ter clareza nas coisas, fazer com que as pessoas entendam que, cara, tá tudo bem, que ela tá bem empregada, que nós estamos satisfeitos com o trabalho que eles estão fazendo individualmente, coletivamente. Por exemplo, esse segundo semestre eu quero fazer a pesquisa do Great Place to Work, Uhum, porque, poxa, a gente está fazendo tanto, eu gostaria muito, né? Se for, uhum. claro, não tem lobby, não tem nada, cada um responde o que Sim, mas quer, para ter uma tá avaliação certo? externa. Mas, pô, para ter uma avaliação externa, né? Para saber, pô, será que realmente nós estamos no caminho certo? Uhum, A gente faz as nossas pesquisas internas e tal. Mas eu falei, pô, vamos pegar essa metodologia, vamos fazer, perfeito. né? A outra coisa, puta, a gente tá mexendo em tantos processos, melhorando os processos e tal. Vamos fazer um processo de certificação de ISO 9000? Uhum, Para uma empresa do nosso porte, isso faz diferença, né? É um investimento pesado, mas ao mesmo tempo é um reconhecimento ao trabalho que está sendo feito, é. né? Então é isso, é fazer com que as pessoas olhem e falem assim, pô, na virada do ano, né? Quando a gente estava no evento, eu vou lá e já lancei o desafio desse ano, né? Uhum, E aí eu falei sobre meta numérica e tal, mas falei sobre algumas coisas que eu queria fazer, né? O Great Place to Work, o ISO 9001, né? Ainda não está na hora, mas eu quero botar um ERP, porque hoje eu tenho várias ferramentas e você sempre tem o desafio da integração, e à medida que você vai crescendo, vai ficando mais difícil as integrações, né? sim. Então eu falei, poxa, ainda juntei meu sócio semana passada, falei, cara, Logo vão precisar. 2027 a gente vai ter que entrar nisso e realmente se preparar para um processo de transformação, porque isso muda completamente, Sim. né? É um desafio grande para a empresa, e a IBM a gente fazia muita implementação de RP, eu sei bem o que é. Então, é isso. Eu acho que, nessa linha que você falou, eu acho que o gestor ele tem um papel fundamental de equilibrar a inteligência artificial com a inteligência Isso é muito emocional, legal. para fazer com que as pessoas estejam mais tranquilas, estejam preparadas para fazer aquilo que tem que ser feito e se preparar para o futuro, né? Perfeito. Por Perfeito. exemplo, a gente começou a usar a inteligência artificial dentro da nossa empresa, né? Meu sócio falou, poxa, vamos usar alguma ferramenta para fazer prospecção ativa? E aí a gente falou, puta, será? Indústria para indústria, né? B2B, Uhum. mas indústria para indústria é bem específico. E aí ele pessoalmente pegou, que é o fundador da empresa, que é o Márcio, e começou a trabalhar com uma solução e está nos surpreendendo. A gente está tendo alguns leads assim com empresas que a gente nunca tinha tido contato e com grandes corporações, sabe? E tudo através de IA. A minha filha que trabalha com conteúdo para redes sociais. Eu comecei a ver muitas empresas investindo, né, em algumas ações mais lúdicas, né, Uhum. usando a inteligência artificial, montando a carinha em alguns equipamentos e tal, alguns produtos. Aí mandei para ela, falei, Aline, dá uma olhada nisso. Pô, pensa, quem sabe a gente faz alguma coisa na Dux. Cara, naquele dia, no final do dia, ela mandou para mim um protótipo. Ela falou, pai, encontrei essa ferramenta, fiz, vê o que você acha. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Uhum. cara, puta potencial. Começamos a trabalhar nisso. Então, nós criamos um personagem, você falou de ESG, nós criamos um personagem que é o ES Gênio, né? E o ES Gênio é um gênio que ele faz a mágica, né, de tirar gases tóxicos, Cara, que né? sacada isso aí. E deixar um ambiente, né, agradável, deixar o ar limpo e tal. Então a gente criou esse gênio. Então ele é o nosso garoto propaganda. Então tudo que a gente faz, Todo o branding vai o em S cima disso gênio está agora. em cima dele, né? E obviamente a gente registrou a marca, tudo, o personagem. E então hoje todas as ações da Dux têm uma identificação, né, que é o S gênio. Então, essa preocupação, eu falei do E, falei do social e governança. Cara, isso é uma coisa que a gente não abre mão, né? Todos os nossos processos são controlados, a gente não admite, por forma nenhuma, qualquer tipo de desvio de conduta.
Eu sempre falo com o meu time, eu já vinha da IBM com essa Sim. cultura. Você imagina que na IBM, As políticas. eu na área de vendas, trimestralmente eu assinava o relatório, né, de resultado, e numa empresa americana você coloca os seus bens como garantia. Uhum. Então você imagina eu com cargo de vendas para a América Latina, tendo que reportar um resultado e dizendo que eu estava seguro que aquele resultado era o resultado contábil a ser reconhecido, né? É isso que eu levo para dentro da Dux, né? Esse nível de seriedade. Eu falo, cara, confiança e credibilidade é duro de ganhar, mas é muito fácil de perder, né? Eu tenho um amigo, um Os grande amigo, princípios são é, coisa mais não importante em dá, né? qualquer Eu negócio. tenho um grande amigo na IBM que ele usava essa expressão, eu coloquei isso no livro também. Eu falo, confiança e credibilidade você ganha em milímetros e perde em quilômetros, Uhum. né? Então eu falo com o meu time, eu falo, cara, na dúvida, não faça. Teve dúvida? Não faz. Me acessa seu gestor, entendeu? Leva a preocupação, mas não faça. Porque a hora que você fizer, acabou. E eu falo para eles, cara, confiança é uma linha. Ou você tá de um lado, ou você tá do outro. Não dá para ter meia Não dá, confiança. não dá. Você concorda? Concordo. Então, eu falo, cara, não bota isso em risco, né? Então, a gente tem essa preocupação. Também temos a preocupação, a gente trabalha com escritório de contabilidade, a gente tem um cuidado muito grande. A transformação tributária, ontem eu mandei para o meu sócio também, para o CFO, falei, ó, tem isso aqui e tal. Ele falou, já estamos fazendo desde 1º de junho. Eu falei, ah, caramba. Ele tá sempre à frente, Tá entendeu? sempre à frente, atento E aos é legal, movimentos. sabe? É Sim. muito importante isso. Então é isso, esse é um Isso pouco da aí. Dux. Maravilha. O que que vem aí para os próximos anos? Qual que é a tua Ah, visão daqui a 3 anos? O que que tem? Você está inovando o tempo todo? O que que tá vindo pela frente? Com olha, certeza tem coisas novas vindo. semana retrasada, eu e minha esposa participamos de uma imersão, né? Que é uma imersão lá do Janguier Diniz, chama Código Secreto da Empresa. Conheço bem. O Janguier é um grande amigo, né? E para ter ideia, ele tem um Instituto ESO que ele fundou, minha esposa é vice-presidente do conselho do Instituto, eu contribuo, né, Uhum. com o Instituto, sou mentor dos programas de mentoria do Instituto há muitos anos, desde 2019, quando eu estava na IBM. Assinei o primeiro convênio da IBM com o Instituto, cedendo 300 cursos da IBM, Uhum. né, para a comunidade. E nós fomos fazer essa imersão. Lá na casa dele. Não, ele agora está com um escritório fantástico aqui na ponte ali, Aqui em São Paulo? na Água Porque Estaiada antes ali. fazia lá na casa dele, né? Sim, não, tem a imersão lá, já fui para lá várias vezes, a gente tem o programa de mentoria que Aham. inclusive é feito lá em Muro Alto, né? Isso. Mas a gente fez, ele tem um escritório agora aqui, e foi maravilhoso, cara, foram mais de 200 empresários ali, Uhum. e dali para ter ideia, né? Eu saí com um monte de ideia para a empresa, mas mais do que isso, a gente criou agora um fundo de investimento para startup, que era uma coisa que a gente queria fazer. Então a Dux está entrando, aportando, e eu, meus sócios, estamos entrando com capital intelectual, né, para Uhum. fazer smart money, né, para realmente as startups que a gente investir, cada um tem um perfil. Uhum. Então eu posso entrar muito na parte de vendas, posso entrar muito na parte de equipe de alta performance, gestão, né, estrutura organizacional. Meu sócio com a parte financeira, meu outro sócio com a parte de produção, né, química e tal, e o sócio fundador, que é aquele cara que, putz, você tem uma ideia, cara, mercado, como é que isso se conecta com o mercado, como é que você leva essa mensagem, cara, ele é uma pessoa fantástica. Então, nós 4 entramos, e a minha esposa, ela faz investimento em startup, Uhum. então ela também está entrando no fundo, trazendo toda esse capital intelectual e trazendo boas dicas de startups que tenham a ver com o negócio da Dux, né? Sim, vamos conectar com o negócio da Dux. Exatamente. A gente quer ampliar nossa área de Uhum. atuação através de algumas startups e aí gradativamente pretendemos crescer essa iniciativa. Então, isso ainda a empresa não está nem criada, eu não deveria nem falar disso, mas estou falando em primeira mão, né? Esse é o E é uma próximo coisa grande bem projeto que legal. tá vindo aí. Legal. E fora a Dux, eu sou sócio de uma outra empresa, que é a Verdican. É uma empresa de medicamentos de canabidiol. Então a gente faz a importação de medicamentos da Suíça, dos Estados Unidos, Uhum.
e agora nós criamos uma plataforma de longevidade. O que que é isso? A gente está vendo toda essa mudança que está acontecendo, né, na sociedade, a preocupação com relação à saúde, emagrecimento, né, diabetes, uma série de coisas, canetinhas, né, e tal. Uhum. E eu sempre fui muito resistente a medicamentos. E aí meu sócio, não, vamos fazer, vamos criar uma plataforma, tal, não sei o quê. Eu falei, bom, meu médico em cima falava, cara, você está com um quadro pré-diabético, seu pai é diabético, você, não sei o quê, você tem inflamação disso, daquilo, não sei o quê, usa, faz um tratamento, não sei o quê. Bom, consequência, eu falei, Mas esse produto à base de cannabis? não, aí eu estou falando de Ah, emagrecimento, tá. tá? Então a gente tem cannabis, e Tá, em cima disso, como eu estou na saúde, falo, tá. bom, vamos lançar uma plataforma de longevidade. Certo. Por quê? Porque eu falo longevidade, hoje, a expectativa de vida vai atingir 100 anos, Vai. 120 anos Isso. rapidamente. Exatamente. Qual é o grande desafio? As Qualidade doenças de vida. neurológicas. Você Exato. fala Alzheimer, Parkinson, né? Uhum. Demência. O cannabis ajuda muito nesse sentido. Tem pessoas que mudam a qualidade de vida graças a esse tipo de medicamento, né? Então, tem diversos tipos de prescrições, mas as doenças neurológicas você tem um ganho muito grande, autismo, né? Tem um ganho fantástico. E epilepsia, tem muita coisa. E aí a gente está lançando a plataforma onde a gente vai colocar medicamentos manipulados. Então a Anvisa, por exemplo, hoje o Monjaro é um grande sucesso, mas é pouco acessível, né? Ele é caro, né? No entanto, a Anvisa permite que seja feita a tisepatida manipulada, desde que seja feita em laboratórios, em farmácias, manipulação adequadas e tal. Então a gente montou uma plataforma onde a gente vai ter o medicamento para emagrecimento, a gente vai ter óleos ozonizados para fazer, por exemplo, todo o tratamento de pele, né, de estética e tal. Por quê? Porque você emagrece, flacidez, né? Sim. Então tem uma série de coisas que você pode se beneficiar, você pode utilizar esses produtos, né, que são óleos essenciais e ozonizados que potencializam muito algumas funcionalidades. E a gente está muito atento agora aos peptídeos, né? Que é um outro movimento muito forte. Já tem alguns que estão autorizados pelo Brasil, mas a grande maioria ainda estão no processo de aprovação. Então a gente está muito atento também ao mercado global, aquilo que está sendo feito no mundo, nos Estados Unidos, porque fatalmente vai acontecer aqui também. Já tem muita gente usando peptídeos no Brasil, mas ainda muita Dá um gente. exemplo para nós, assim, que tipo de Você produto tem, é por esse? exemplo, quando você usa a canetinha, você perde massa magra, por exemplo. Você tem Certo. esse tipo de o peptídeo que pode ajudar muito a melhorar e evitar a perda da massa magra, Entendi. né? Então, por exemplo, a retatrutida, que é o follow-on, né, da tirzepatida, do Monjaro, que já está aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, por exemplo, ainda não está aprovado no Brasil. Uhum. Mas a retatrutida já é um peptídeo e que já tem, né, um foco muito grande em não ter perda de massa muscular, Uhum. né? Não ter perda de massa magra. Então, já faz uso de um peptídeo para isso. Então, tem diversos. Esse peptídeo você vai ter para diversas funcionalidades. Ele potencializa. Isso vai ser uma revolução dentro da medicina. Então, se você começar a ler aí sobre peptídeo, é um negócio assim Ah, interessante. encantador. É um Interessante. negócio que realmente faz muito sentido. E a gente tem na nossa plataforma, além da médica responsável pela plataforma, a gente tem uma médica brasileira que é pesquisadora da Universidade de Toronto e que ela trabalhou no desenvolvimento, né, das primeiras canetinhas, Uhum. né, globalmente. Ela ficou entre os pesquisadores abaixo de 40 anos mais reconhecidos no mundo. E ela tem uma pesquisa, e a nossa plataforma vai estar conectada com isso, que ela quer comprovar que as canetinhas, além do benefício do diabetes, além do benefício, né, de diminuir massa corporal. Então, por exemplo, eu comecei a usar, eu perdi, mas eu usei o medicamento manipulado, porque isso é Uhum. isso que eu vou colocar na minha plataforma. Eu perdi 11 quilos. Eu saí, Funciona, você é eu um saí de um quadro pré-diabético. Hoje meu nível de diabetes de glicemia está extremamente controlado.
Eu deixei de usar remédio para colesterol. Eu estava usando CPAP, não uso mais. Caramba. Porque, inclusive, Só com esse medicamento manipulado. o FDA, inclusive, recomenda a tizepatida, o Monjaro, né? Contra o CPAP. Ele fala, se você toma medicamento, você não precisa de CPAP. Porque, porra, perdi massa, né, de gordura, né? Melhorou todas as minhas vias respiratórias, eu não ronco mais, né? E, consequentemente, não tenho mais o problema. Todos os meus indicadores melhoraram. E aí, esta médica, além desses benefícios, ela quer provar que as canetas elas vão trazer um benefício adicional, que é para células neuronais. Exatamente para que você tenha uma longevidade com qualidade de vida. E já existem pesquisas que elas não são conclusivas ainda, mas estão nessa direção, que demonstram que pacientes que estão fazendo uso dessas substâncias estão tendo benefícios em relação a isso, tá? Por quê? Porque quando ela tira a gordura, por exemplo, a demência, né, o próprio Alzheimer, tem muito a ver com a qualidade da célula, porque a célula vai perdendo, né? Ela vai se degradando e vai perdendo a qualidade. E tem a ver com a gordura. Então ela quer comprovar que o uso dessas canetinhas vão trazer, né, uma longevidade com mais qualidade de vida, né, e menos doenças neurológicas. Que interessante. Isso é um sonho, né? Isso é um sonho. E então é muito legal, Felipe. Eu acho que tudo que a gente faz, independente da área que a gente tá, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente faz. Eu falo, poxa, com a minha idade, eu tenho 61 anos. Eu tenho 2 filhos adultos, meu filho tem 33, minha filha tem 30. Eu me casei com a Lília, né, há 6 anos. Nós vamos fazer 6 anos, casei no meio da pandemia. Como era a pandemia, me casei com ela 4 vezes, porque não podia fazer festa, então fazia um almoço, fazia outro, não sei o que, com a outra família, enfim. Me casei 4 vezes com a mesma mulher. Coisa boa, comemoração bastante. Sempre brinco com ela. E eu tenho um filho agora que está completando 1 ano e 10 meses, né? Então eu falo, pô, recomecei aos 60, estou envolvido em projetos que têm propósito, né? Projetos que fazem sentido para a sociedade e é um prazer, né, poder ter gente trabalhando com isso junto comigo e que tenhamos sucessos juntos, né? Que a gente possa crescer, possa levar a tecnologia do Brasil para o mundo, por que não, né? Hoje, por exemplo, com a Dux, nós estamos em toda a América Latina, entrei em Portugal, agora tem essa iniciativa para a Austrália, enfim, tem alguns insights com os Estados Unidos e quero transformar a empresa numa empresa global. E vai, por que não? Com essa pegada, né? Com esse time, seguindo os princípios desse livro aqui, né, que é um sucesso e pela tua história vai dar super certo, sim. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, esse bate-papo aqui do T-Game, né, para poder trazer um pouco e compartilhar essas boas práticas da tua história conosco. Para vocês que estão nos seguindo e esse conteúdo fez sentido, compartilhe, marque alguém, porque uma pessoa impactada para nós é um grande resultado. O que a gente quer é isso, que a nossa mensagem chegue em pessoas, que esse conteúdo faça sentido e possa ajudar as outras pessoas, inspirar as pessoas. E nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, siga o canal do The Game no YouTube e também no Spotify. E até a próxima.